E aí, partiu o Enem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Tô aqui para mais uma dica de história, professor Caetano. Um dos assuntos, né, que é recorrente em vestibulares e na prova do Enem é o tratamento sobre a cidadania, ou seja, a aquisição e a garantia de direitos, né, pelos indivíduos. E aí tem três grupos clássicos assim, né, de direitos civis, que são os direitos individuais, né, de propriedade privada, artigo 5º, né, da Constituição atual, os direitos políticos, né, que são aqueles direitos de manifestação nas decisões coletivas, cujo maior exemplo é o voto, mas não se restringe a isso, né? Então, plebiscitos, referendos, né, mobilizações, manifestações, colocam ali os direitos políticos. E os direitos sociais, que dão a noção de justiça social, artigo 6º da Constituição, e que tem uma lógica de promover um certo equilíbrio numa sociedade, né, desigual, como é o caso da brasileira. Então, o acesso ao trabalho, o acesso à saúde, o acesso à educação, a previdência, o gozo da infância e da adolescência, da gestação, né? Isso forma o grupo dos direitos sociais. E é muito comum fazer uma reflexão no Brasil quando que determinados direitos avançaram, quando que eles retrocederam. Então, se você for pensar em relação ao voto, por exemplo, né, nós temos voto censitário, né, durante o período de Brasil Império, depois o voto censitário cai, ele se torna universal, né, universal masculino, com a primeira Constituição da República de 1891, voto feminino em 1934 com a Constituição, a primeira do Vargas, mas as mulheres só votaram depois que o Vargas caiu, né? Mesmo porque naquela época ninguém votou para presidente, foi uma eleição indireta e depois veio o período do Estado Novo. Então só votamos para as eleições de 46, o Brasil é um dos primeiros países. O voto para analfabeto, que só é garantido em 1988 com a Constituição atual. Então a gente pode pensar nesse jogo de direitos, são informações importantes. Uma outra coisa que às vezes costuma ter referência é quando que determinado grupo de direito, né, teve avanço ou não. E o Vargas é um presidente marcante na história do Brasil, a gente sabe disso. Então com ele nós tivemos crescimento de direitos sociais, né, a CLT, a carteira de trabalho, a garantia de férias, de 13º salário, de descanso remunerado. Em compensação, sobretudo no Estado Novo, a época da ditadura efetivamente, nós tivemos uma retração dos direitos individuais e direitos políticos, né? O Vargas governou sem partido político, a ANL lá em 35 foi extinta, depois a AIB em 38, né? Ele governou sem partidos, o Congresso foi fechado, então não tinha o poder legislativo, né? A concentração de poderes no presidente, então os direitos políticos e os direitos individuais, né? Com censura, com polícia secreta, com o DIP controlando a informação, faz esse jogo. Então esse tipo de dinâmica, né, sobre aquisição de direitos no Brasil, a noção de cidadania, costuma estar presente nas provas. Vale a pena você dar uma olhada e dar uma revisão. Beleza? Bom, valeu pela atenção, abraço!